Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Mais uma vez, chama. Ó, vem, ó. Vem. O quê? Espírito Santo, transforma minha vida. Eu quero renascer. Abre os braços, abre os braços. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito, vem incendiar nossa nação, aviva o Brasil com a tua unção. Vem incendiar. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meu nome é Rejaneide, creio que muitos já me viram em outro momento aqui, pregando para vocês. Sirvo tanto no Ministério da Pregação como no Ministério das Artes. E hoje, na verdade, nós vamos mergulhar em tudo aquilo que vamos experimentando ao longo desse seminário. Se estamos aqui, com certeza, porque desde o momento que você disse sim para esse seminário, essa pessoa já estava agindo no meu coração e no seu. Se você está aqui, com certeza, mesmo que você diga assim, eu não conheço, mas essa pessoa que eu vou falar para você hoje, foi ela que te atraiu, foi ela que te sustentou, foi ela que vai continuar te sustentando. Quem será que eu vou falar hoje? O que vocês acham? Não pode ser os servos, né? Tem uns falando ali. O que vocês acham? Olhando assim, vocês perceberam que em todo primeiro dia do semeador até aqui, vocês têm olhado para as leituras, os cartazes, a ornamentação, ou não? Então, olhando para cá, vocês imaginam o que seria hoje o tema? Sobre o Espírito Santo. Né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que, por muito tempo, a igreja, somente lá na catequese, a gente falava da pessoa do Espírito Santo. E, às vezes, imaginamos como uma pomba, quando Jesus é batizado, diz que é uma bomba, né? E vê uma voz dizendo, esse meu filho amado. Quantas coisas a gente foi aprender lá na catequese, né? Como uma nuvem, como um fogo, que nós vamos ver que aconteceu lá no dia de Pentecostes, como línguas de fogo. Mas isso só são simbologias do Espírito Santo. Então, a partir, né, do Concílio Vaticano II, a igreja, ela passa, né, a olhar para a pessoa do Espírito Santo. O nosso tema de hoje é o batismo no Espírito Santo. Que aí você vai dizer, todo mundo aqui é batizado, não é? Sim? Vocês lembram do batismo de vocês? Ele mais ou menos, porque pode ser que alguém batizou
já um pouco mais, né, adulto, maior, né? Eu não lembro, a gente só lembra mal da madrinha, né, do padrinho, né? Às vezes a gente nem contato mais às vezes tem. Mas lembra, olha, que é teu padrinho e tua madrinha, porque nem sempre, às vezes, era alguém da família, às vezes é um amigo, né? Então, a gente sabe como aconteceu, porque a gente vê outros sendo batizados, não é assim? Então, não venham falar para você de um novo sacramento, não. Mas lembra, a igreja até então, até o Concílio Vaticano II, a igreja ainda não tinha aquela intimidade. Falar da pessoa do Espírito Santo. Que esteve, o próprio Jesus no Evangelho de João 14, se você pegar o capítulo 14, ele vai fazer uma catequese. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Que é o Espírito da verdade, que é o Paráclito, que é o Consolador. E que era preciso que ele fosse ao Pai, porque senão ele não enviaria o Espírito Santo. E a partir do Concílio Vaticano, o Papa João XXIII, ele desejou, né, um tempo novo para a igreja. E foi aí que surge, em 1967, o movimento da renovação carismática. Que é, dentro da igreja, o que mais fala do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é da renovação carismática? Não, é da igreja. Mas por muito tempo a gente falava do Deus Pai, Deus Salvador, mas esquecemos a pessoa do Espírito Santo. E ele é uma pessoa que, mesmo que você não perceba, mas desde o dia que você disse sim para esse seminário, volto a dizer, lá no seminário você ouvia o semeador, lembra do caminho? Você foi fazendo. Vocês percebem que tem alguns que não estão aqui hoje, né? Algumas sementes foram caindo em meio a espinhos, né? Outras entre as pedras, porque quem é que não teve dificuldade ao longo dessa caminhada até chegar aqui? Não teve algumas dificuldades? Outros, por alguma razão, desistiram. Ou imaginamos que vai voltar, né? Porque nunca mais veio. Não tem aí? Ou não? Ou no seu cenáculo está todo mundo vindo? Mas lembra que este caminho que a gente nos leva é para a graça maior, que é o amor de Deus. E aí a gente vai vendo que o Espírito Santo, que o Senhor desejou, né, fez uma promessa. Se nós pegarmos lá em João, vamos pegar João. Em João 14, no versículo 15, ele vai dizer assim, ó. Que ele prometeu, ele fez uma promessa. E toda vez que Jesus promete, ele cumpre ou não? Sim, então era uma promessa para nós, né, igreja? Aqui João 14, diga assim, no versículo 16, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Essas palavras são muito importantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque o que eu quero que vocês grifem, na minha está arriscada, não sei a de vocês. Que lá em Joel 3, no Antigo Testamento, ele já via essa promessa. Que ele derramaria o Espírito Santo sobre todo o ser vivo, que iríamos profetizar, teríamos sonhos, visões, né? E aí Jesus, ele vai dizer essa promessa, que ele enviaria um outro Paráclito, um outro Consolador, que era o Espírito da verdade. E ele diz que muitos não conhecem. Olha, se tem lugares que ainda as pessoas não conhecem Jesus Cristo, imagina o Espírito Santo, não é verdade? Muitos ainda não o conhecem. Por isso, quanto mais eu conheço o Espírito Santo, quanto mais eu me relaciono, eu me torno um amigo do Espírito Santo, muito mais Ele porá fazer em mim e você aquilo que Deus prometeu. E aqui ele vai dizer um ponto importante, ele diz, permanecerá convosco e estará em vós.
Lembra lá no batismo, naquele momento que o padre, né, joga água sobre nós. Muitos choram, outros, não sei como é que foi. Naquele momento sobre nós, o Espírito Santo desceu. E o batismo no Espírito Santo é como que eu lembrava da imagem quando eu estava rezando ali. É como uma torneira, que você sabe que da torneira vai sair o quê? É para sair água, né? Quando não falta, né? Que aqui falta muito. Mas muitas vezes somos aqueles cristãos católicos que não temos a atitude de abrir a torneira e deixar a água sair para eu beber, para eu me lavar. O batismo no Espírito Santo é o Senhor dizendo, abra-se. Porque em você eu coloquei água viva. Para que te sacie, para que te lave, para que te restaure. O batismo do Espírito Santo não é outra coisa senão de entendermos isso, que agora o Senhor está dizendo para mim, eu quero que vocês vivam essa promessa, que vocês receberam lá no batismo. E aí ele diz que vai permanecer e estará em mim. Lá em Atos, vocês vão passando as folhas rapidinho, lá Atos 1. Quando Jesus ele é levado ao céu, ele volta novamente a falar dessa promessa. Antes mesmo de cumprir a promessa, ele fala novamente em Atos 1. No finalzinho do capítulo, né, de João 21, Atos 1, ele diz assim, novamente, lá no capítulo 4. E comendo com medo, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o quê? O cumprimento da promessa de seu pai. Que ouviste, disse ele, da minha boca. Lembra lá em João, que ele falava do Espírito Santo? Que ouviu da minha boca. Porque João batizou na água. Lembra quando Jesus chega até João nos evangelhos e ele não quer ser batizado? Porque ali o João batizava um batismo de arrependimento. Jesus não precisava se arrepender de nada. Né? Mas como diz Paulo Ricardo, né, o padre Ricardo vai dizer que Deus se coloca. Ele é solidário ao pecador. Então ele se deixa de ser batizado, mesmo ele não precisando ser batizado, porque ali era um arrependimento para a conversão, e Jesus não tinha o que arrepender-se, né? Mas para mostrar que ele nos reconhece, ele conhece nossas fraquezas. Por isso nós vamos ver mais adiante, lá na leitura de Romanos, que ele vem em nossa fraqueza. Porque a gente é fraco, não é? Quantas vezes durante esse seminário você pensou em desistir? Não diga para mim agora. Quantas vezes você disse, será se eu vou? Nossa, mas é quente. Nossa, é sábado, eu poderia estar lá no shopping, eu poderia estar indo em outro lugar, né? Mas, de repente, aquela fraqueza, né, veio de você, de repente, o Espírito Santo te impulsiona e diz, não, eu vou. Porque está bom demais, não está? Sim ou não? Quem faltou sábado, faltou outros dias, sente falta ou não sente? Isso é claro que Deus sabe os motivos que fizeram você faltar. E aqui o Senhor está dizendo, ó, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados aonde? No Espírito Santo daqui a poucos dias. Aí eu digo daqui a poucos minutos, viu? Não foi a renovação carismática que inventou o batismo no Espírito Santo. Jesus está dizendo, sereis batizados no Espírito Santo. Jesus mesmo. Quando antes de ser elevado, né, ao céu, ele disse, espera, porque a promessa virá. E lá em Atos 2, é só voltar a folha mais para frente, acontece. Aqui acontece o primeiro Pentecostes. A igreja surge. Naquele momento, os discípulos que até então, cheios de medo, ainda indecisos, como muitos de nós, quando a gente começa na caminhada, a gente vai para a igreja, a gente vem com aqueles pensamentos, nossa, eu não sei se eu vou para a igreja, será que vale a pena? Aí eu tenho que deixar isso, porque você deixa alguma coisa, não deixa para vir aqui? Sim ou não? Deixou. Toda escolha implica uma perca.
Toda vez que eu escolho por algo, significa que eu vou perder algo. Mas aí você vai vindo e você vai vendo que, à medida que você vai rezando e vai participando, você sente a força de Deus. Você sente que Deus está agindo e algo está mudando em você. Já sentiram isso? Quem está sentindo já? Porque você experimentou o amor, mas você percebe que, apesar do amor de Deus é tão grande, tão eterno, tão infinito, a gente percebe que é pecador. Mas graças a Deus que a gente tem um Deus que é salvador. Ele diz, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar. Mas quem condena? Quem se condena? Quem não acredita em Deus. Mas Jesus em nenhum momento condena ninguém. Ah, Jesus vai condenar o mundo. Não, ele veio para salvar. Mas, Regineide, o que faz eu acreditar um ser pecador, cheio de fraqueza, acreditar que Jesus morreria por mim na cruz? A fé em Deus. Porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus, né? Lá em Hebreus vai dizer que primeiro precisa acreditar que Ele existe. Você acredita que Deus existe? Mas você acredita também que tem muitas pessoas que hoje não acreditam mais em Deus? Quantos jovens não acreditam? Hoje tem crescido muitas vezes o satanismo nos jovens. Porque é muito mais difícil você colocar o ateísmo de quem é mais maduro, mas quem é jovem está vivendo ainda uma fase que nem sabe nem o que é, né? Cheio de conflitos. Mas a fé faz você dizer, nossa, eu posso mudar. Eu posso me converter. Era isso que os santos olhavam um para o outro e diziam assim, se ele se converteu, eu também posso. Mesmo sabendo que tem muita coisa para ser curado. Lembra que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, mas também é o Consolador. Quantos de nós fomos consolados sábado passado? Quem sentiu o consolo de Deus naquele momento de cura interior? Foi bom, né? Você se sente consolado. E quem é, Regiane, que conhece o mais íntimo de mim? Quem é que sabe as minhas feridas? Se eu nem contei para o Marquinho. O Espírito Santo que está. Foi isso que Jesus disse? Ele estará em vós. E o batismo, o Espírito Santo, volta a dizer, eu tomar consciência, eu tenho um Deus em mim. Um Deus Espírito. Um Deus que quer ser meu melhor amigo. Que eu posso dizer. A gente já pensou? Santo Agostinho diz que Deus, ele é mais íntimo do mais íntimo de mim. Por mais que eu seja muito íntima, por mais que eu tenha um autoconhecimento da pessoa da Regianeide, Deus é mais íntimo de mim. Gente, Ele conhece tudo, não é isso que Ele diz lá no Salmo 138, sabes tudo de mim. Precisaria nem ler o restante do Salmo, né? Porque se sabe tudo, então Deus sabe que lá no seu coração e o meu há um desejo. Deus sabia que os discípulos e nós não conseguiríamos continuar sem o Espírito Santo. E foi isso que ele fez lá em Atos 2. Vamos ler? Atos 2, vinda do Espírito Santo. Em Atos 2 diz aqui, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Vocês já ouviram a oração em línguas, não já? Vocês veem a gente rezando ali, não escuta? Às vezes nós rezamos, pois essa oração, esse ruído, esse vento impetuoso. Continuando, apareceu então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios de quem? Do Espírito Santo. Mas como, Regina? Mas se até então não foram batizados, mas naquela época eles foram batizados só do batismo de arrependimento. E nós agora que já somos batizados, a gente vai transbordar no Espírito Santo. Porque cheio, eu e você somos. Porque uma vez selados pelo Espírito Santo, gente, não tem como tirar. Você já foi batizado.
Ah, eu sou batizado, eu vou para outra igreja, né, protestante. Chego lá, me batizo. Pode batizar de novo, porque eu já fui batizado. Você já foi selado. E aqui diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando vocês fizerem o seminário de dons, vocês vão compreender o que essas outras línguas. Não se preocupe, porque aqui ninguém vai aprender a fazer outras línguas. França, né? Francês, o alemão, não. Outras línguas é a linguagem do Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo que falasse. O que quer dizer, Regianeide? Que o Marquinho, por mais que ele queira, ele não vai conseguir orar em língua igual eu oro. Ela não vai conseguir orar como eu oro. Ele também não. Tu entende? Conforme o Espírito Santo concede. Claro que no início eu vou dizer, vamos fazer esse momento, vamos chamar por Maria. Eu gosto sempre de falar, né? Maria, 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 Maria. A gente vai chamar por Maria. Por quê? Porque ela é cheia do Espírito. Janeiro, eu estou com dificuldade de me abrir ao Espírito Santo, pois se aproxime de Nossa Senhora. Porque se teve um templo, teve um vento cheio do Espírito Santo, foi de quem? De Nossa Senhora. Então, por mais que você diga assim, eu quero rezar igual fulana, você vai rezar do seu jeito. E eu sempre conto, gente, a minha experiência no meu seminário de vida, que aconteceu muitos anos atrás. Foi quase uns 5 anos atrás, né? Vou dizer assim, não precisa dizer, eita, fulano ali, né? Tem... Enfim, muitos anos atrás, que aqui toda vez, é muito maravilhoso, porque a gente está orando sempre no Espírito Santo, pedindo, né? Mas na minha época, não. Tinha toda aquela expectativa do batismo no Espírito Santo. E todo mundo diz, eita, o dia do batismo, meu Deus, o negócio é aquele, né? E eu lembro que, naquele momento, a gente impõe as mãos. E aqui a gente não vai impor as mãos sobre você. Você mesmo vai pôr a mão no seu coração. Você mesmo pode levantar suas mãos e rezar, né? Claro que você precisa crer. Deus é tão livre que Ele está em mim, tá? Eu tenho uma torneira, né? Mas se eu não abrir, eu vou morrer sabendo que tem uma fonte ali, né, não? Que custa eu abrir? Que custa me deixar lavar, né? Que custa deixar Deus me tocar? E aí eu lembro que a pessoa orou por mim, passou, rezava, e eu nada de rezar. E eu rezava, a pessoa rezava, e eu dizia, meu Deus, não desista. Eu estava para agarrar a pessoa, não sai daqui não, pelo amor de Deus, né? E nada, não saiu uma palavra. Mas eu não desisti. Aí eu fui falar com meu irmão, né? E disse, meu irmão, eu não consegui rezar. Fiquei meio assim, triste, né? Todo mundo rezou, eu não rezei, né? Meu Deus, o que foi acontecer? Esse coração velho, meu Deus do céu. Se eu tenho o Espírito Santo, eu também... Quer dizer que todo mundo tem que rezar, não tem não? Aí eu lembro que meu irmão, ele pôs a mão sobre mim, eu lembro que eu só falei, chame, fiz só um barulhozinho. Ele disse, já está rezando. Gente, eu acreditei. Mas foi apenas um gemido, né? Como a gente vai ver lá em Romanos 8, a passagem que eu mais amo e decorei, gente, acho que é a passagem que eu mais rezo, que vem com gemidos inefáveis, o que é inexplicável. Então, só gemi, gente. Ele disse, tu já rezou. E eu acreditei. Aí que dizia, tem que exercitar. Aí vai eu para casa. Varrendo a casa, lavando louça. Nunca esqueci um dia, eu estava tão empolgada que eu estava de joelhos. Aí o homem bateu o carteiro. Meu irmão, acho que o homem bateu tanto, que ele adentrou minha casa e eu estava lá de joelho rezando. Porque dizia, tem que exercitar, senão a graça não cresce. E eu com medo de orar e parar e voltar. Já tem essa sensação, quando a coisa é boa, e você quer eternizar, assim, seja eterno. Já sentiu isso? Meu Deus, se eu parar agora. Aí meu coração a sede de rezar. Então, Regina, quer dizer que agora a gente vai pedir o Espírito Santo, daqui a pouco, já. Aí quando eu chegar hoje à noite, eu posso deitar no meu quarto, ficar achando, vem Espírito Santo, Maria, me ajuda, não estou conseguindo não, mas vem, me ajuda. Aí, pode, chegou, acordou de manhã, bom dia Espírito Santo, porque agora eu te conheço, está em mim, eu abri a torneira, eu estou sendo encharcada e tal, né? Todo dia eu vou me banhar contigo, todo dia eu vou beber da tua graça, bom dia Espírito Santo. Aí você vem morrendo de medo dessa ruda de seu, menina, ninguém chega perto. Aí você vai rezando. E o que vai acontecendo?
Você já está cheia, porque você é batizado. Você vai transbordando, transbordando, transbordando. E aquela mulher, aquele homem que chegou meio assim, vai sentindo a transformação. E eu digo para você, Janeide, até aqui, quem foi que te sustentou? Gente, é o Espírito Santo. Não tem outro, não. Não tem outro que você possa dizer assim, quem nos sustenta é o Espírito Santo. Eu nunca imaginei que ia pedir tanto Espírito Santo na minha vida. Gente, fosse para passar assim um Senhor Jesus, só Jesus que sabe, né? Quantas vezes eu pedi o Espírito Santo? A gente ia ficar surpresa, não ia? Mas, Janeide, por que eu tenho que pedir, vem Espírito Santo, se eu sou templo, se eu já estou cheia porque eu sou batizada? Porque todo dia você tem que abrir a torneirinha. Ou para beber, ou para se lavar, não é não? Eu lembro que minha irmã botou um negócio do Instagram, de uma... Tem muitas dessas pessoas que fazendo... Como é que chama o pessoal da Instagram? São, como é? É tipo assim, influência, né? Ela botando quantas vezes para o corpo você tem que tomar um banho por dia. Diz que é só um banho. Eu disse, é porque ela não mora em Teresina. Eu queria encontrar essa mulher. Gente, quem consegue tomar um banho em Teresina, né? Aí eu fiquei para minha irmã botou para mim, que eu gosto muito de banhar, né? Gosto de tomar banho, de perfumar. Hoje até para dormir, sabe? Aí ela disse, ela mandou para mim, olha aí eu queria encontrar essa mulher. Não sei de onde ela é. Ela me disse, minha filha, porque você não mora em Teresina. Se você morasse em Teresina... Então, assim, Janeide, quanto eu devo pedir o Espírito Santo? Quanto a tua necessidade. Às vezes eu digo, eu pedi já hoje, posso pedir? Não, pede. É como uma necessidade na nossa alma. Eu não sei que dia, tem dia que você está tão necessitado, tão como uma terra seca, que você tem que pedir mais. Tem dia não, que você só diz, vem Espírito, aí você já sente, né? A graça acontecendo. Não é assim? Peça, peça. Quanto mais você pedir, mais a graça de Deus vai acontecer. E tem alguns pontos importantes que eu queria que vocês, né, observassem. O derramamento do Espírito Santo. Jesus, ele volta para o Pai, mas ele não nos deixa órfãos. Não é isso que a gente viu lá em João? Em João 14, sim. Lembra ainda ou não lembra mais? Eu queria que depois em casa vocês lessem o Evangelho de João. Porque você pegar o capítulo de João, ou pegar até mesmo o capítulo Romanos, você vai ver Jesus falando da importância de nós pedirmos o Espírito Santo. Vou voltar aqui porque já saiu, né? Aí ele vai dizer aqui no versículo de João 16, ele diz ainda assim, ó, agora a gente já falou 14, né? Aí a gente vai pegar bem com o 16 para a gente... O que o Senhor está nos falando aqui? Capítulo 16 de João, versículo 17. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito de quê? Pecado, da justiça e do juízo. E o que é o pecado? Convencer o mundo a respeito do pecado, que consiste, qual é o pecado do mundo hoje? Em não crer em mim, né? Em não crer em Jesus. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. E convencerá a respeito do juízo, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então, Deus está dizendo que Ele não nos deixa órfãos. Eu vi, quando eu cheguei aqui, as meninas falando sobre o período da quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Elas falando do... Era outra oração que elas estavam falando. Peraí, cadê as meninas? Toda quinta-feira está tendo aqui a igreja doméstica. Ela diz quantas provações, quantas lutas. É isso mesmo. O demônio só vai tentar, gente, quem está buscando Deus. Vai aparecer tanta situação. Mas se você confia na graça de Deus, você não vai sair derrotado. Porque aqui diz que o Senhor já venceu o demônio. Você pode vencer. Como eu falei também, somos templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 3, 16, 17. Nós somos templo do Espírito
Santo. E aí também, em Romanos 8, vocês podem anotar, né? Vou pegar aqui Romanos 8. Ele fala que nós somos, no versículo Romanos 8, 12 e 17. Digo, portanto, irmãos, não somos mais devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se vivermos segundo a carne, havereis de morrer. Mas se viver pelo Espírito mortificado das obras da carne, viverei, né? Olha, o Espírito Santo nos faz viver. Pois todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Você pode dizer assim, mas eu sou, Renê, porque eu sou batizada. Mas muitas vezes não se deixa conduzir pelo Espírito e acaba agindo não pelo Espírito, mas com a carne. E aqui ele vai dizer que nós somos filhos de Deus. Por isso que nós chamamos Abba, Pai, Paizinho. Então, peça essa graça. Aí a minha passagem preferida, gente, Romanos 8. Todo dia eu rezo com ela, não precisa nem ler. Romanos 8, 26, 27. Por que eu tenho que pedir o Espírito Santo, Regina? Porque eu sou fraca. Você é forte? Eu não sei, mas eu sou fraca. Tem dia que a gente está tão fraco, gente, que só Deus para nos dar força, não é isso? Ou não? Então, peça todo dia. Aí diz aqui, ó. Outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que presgruta, né, que sonda os corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha aqui, ele vem e ele próprio reza por mim. Gente, quem é que reza melhor? Eu ou o Espírito Santo? Tem hora que a gente tem palavras para falar, tem? Não tem. Aí começa. A gente reza. Gente, eu digo, falo muito, né? Que tem situação na nossa vida que só Deus conhece a dor do nosso coração, o silêncio do nosso coração. E quando a gente começa a